Oi pessoal, vamos lá então para mais uma aulinha de termoquímica. Falar um pouquinho hoje sobre equação termoquímica. A gente está acostumado a trabalhar então, até aqui, as equações químicas, né? Do lado esquerdo, aquilo que vem antes da seta a gente chama de reagente. Aquilo que vem depois da seta a gente chama sempre de produtos. Mas as equações termoquímicas, elas são um pouquinho mais elaboradas. Elas têm algumas cositas a mais. Está aí o textinho dizendo o que tem a mais. Então, o estado físico tem que estar representado obrigatoriamente dentro de uma equação termoquímica. O que mais? Ela tem que estar devidamente balanceada, então a gente tem que lembrar como é que se faz o balanceamento de uma equação. E por último, a gente tem que ter nessa equação aí a energia representada. Geralmente ela vem representada para a gente na forma de ΔH, certo? O que mais que tem para a gente aqui? Deixa eu ver se eu consigo me tirar da frente da tela para eu poder ler. Eu saí da frente da tela, não sei se sai para vocês. Não dá para desligar minha câmera, então vai ser assim mesmo. Eu vou ler e vocês vão ter que engolir. Quando não for, né, indicada aí a temperatura e a pressão em que está ocorrendo a reação química, tá? Ela pode ser termoquímica ainda, desde que você esteja numa situação que a gente chama de condições padrão. O que são condições padrão? Tá? Condições padrão quer dizer uma atmosfera de pressão e 25 graus Celsius. Então, se não aparecer temperatura e não aparecer a pressão, a gente vai considerar isso daí, até porque ele diz ali naquele textinho em que deve estar representada tanto a temperatura quanto a pressão, porque são fatores que influenciam aí no ΔH de uma reação química. Então, aí tem mais alguns exemplos, né, de equações termoquímicas. Deixa eu aparecer aqui, senão daqui a pouco, né? Aparecer para mim, para eu ver onde é que eu tô. Para saber onde que eu tô na frente do quê. Equação termoquímica, algumas aí de combustão de hidrogênio, outras de combustão de grafite, outras de combustão de diamante. Vocês vão ver que em termoquímica as equações de combustão são muito importantes, por isso que aparecem demais, certo? Bom, era só para dar um exemplo, vamos na próxima para a gente ver o que tem diferente. Então, quais são os fatores que influenciam o ΔH? O primeiro fator que aparece para a gente é a quantidade de matéria, porque nós estamos falando de uma propriedade extensiva. O que vem a ser aí uma propriedade extensiva? Existem dois tipos de propriedades, de características, as intensivas e as extensivas. O que é uma propriedade extensiva? É uma propriedade que depende da quantidade. Então, por exemplo, vamos falar de saco de carvão. A energia liberada na queima de um saco de carvão vai ser a mesma do que na queima de 2 sacos de carvão? Não. Então, por isso que a gente chama de propriedade extensiva. Depende, é uma propriedade, uma característica que vai depender da quantidade, vai depender do tamanho da tua amostra, né? Exemplo de uma propriedade que não é extensiva, por exemplo, é a cor. A cor vermelha, eu pego um lacinho, uma fita vermelha e corto na metade. Só porque eu cortei na metade ela deixou de ser vermelha? Não, né? Aí a gente tem uma propriedade que é chamada de intensiva. Independe da quantidade. Já aqui, o ΔH é uma propriedade extensiva, ou seja, ele depende da quantidade de matéria. Então a gente tem aqui, primeiro exemplo, uma reação em que eu tenho 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio. Isso produz 1 mol de água. E a energia liberada, eu sei que é liberada por causa do ΔH, tá? Vocês conseguem enxergar o ΔH aqui assim, né? Deixa eu pintar aí para ver se ele aparece aqui para vocês. ΔH aparece aqui para vocês e ele é negativo, né? O fato dele ser negativo é o que diz para mim, então, que nós temos duas reações nesses dois casos aí, então, que liberam bastante energia, certo? Então, o que eu falei para vocês? Da quantidade de matéria, olha só. Eu dobrei a quantidade de hidrogênio, eu tinha aqui, ó, 1 mol e agora eu tenho 2 mols, e ele está sendo queimado, né? O que vai acontecer com a quantidade de energia? A quantidade de energia vai dobrar. Eu dobro a quantidade de energia sendo queimada, sendo liberada, dobrando a quantidade de reagente, certo? É óbvio que se eu diminuir pela metade, eu vou ter também a metade de energia. A gente usa esse raciocínio para fazer um monte de regrinhas de 3, certo? Uma outra propriedade aí, então, que influencia também no valor do ΔH é o estado físico. Então a gente tem aí 3 coisinhas para colocar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo sumir da tela. Eu desapareço para mim, eu só não sei se eu desapareço para vocês. Pode ser que eu fique atrapalhando aí,
Mas aí eu vou estar falando dos valores para vocês. Esses valores também estão na apostila. Quem quiser acompanhar lá na apostila vai ter acesso a esses valores. São os mesmos, eu tirei as equações da apostila, tá? Então tá aí. Eu tenho hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso produzindo água gasosa, né? Num segundo caso, eu tenho hidrogênio gasoso, oxigênio também gasoso, mas a água está sendo produzida líquida, né? E aí eu tenho a quantidade de energia, que vocês podem observar aqui, a ser liberada, um pouquinho maior do que liberando água gasosa. Por quê? Porque para fazer a água gasosa virar água líquida, eu preciso absorver um pouquinho dessa energia. Isso, gasosa, vira líquido, eu preciso me livrar, aliás, da energia, né? E me livrar significa liberar mais energia. Por isso que da gasosa para líquida, há essa liberação um pouquinho maior de energia. Terceira situação, mesma coisa, hidrogênio e oxigênio vão produzir agora água sólida. Para produzir gelo, eu preciso me livrar ainda mais da energia, por isso uma reação ainda mais exotérmica, libera mais calor. Isso faz para a gente trazer um gráfico aqui para a gente observar. E eu tenho lá em cima, ó, hidrogênio e oxigênio reagindo, eu vou produzir a água 1, a água 2 e a água 3. Isso vai dar o ΔH1, ΔH2 e ΔH3. E minha pergunta para vocês é, qual dessas três situações aí produz água sólida? Qual dessas três situações produz água líquida? Né? Qual dessas três produz água gasosa? Então, e aí, o que vocês acham? A água sólida, né, é a que, para fazer gelo, você precisa se livrar da energia. Então, essa é uma reação que libera mais energia de todas. Essa reação da água sólida. Se ela é a que mais libera energia de todas, o ΔH dela é o maior, né? Maior em módulo aqui, porque o ΔH vai ter um valor negativo, né? Então, esse vermelho é para essa última reaçãozinha aqui. Se você fizer o raciocínio, olha lá, água gasosa. Para a água precisa absorver energia para virar um gás. Então, se ela vai absorver energia, ela não vai liberar tanta energia. Um pouquinho vai ser absorvida, por isso que ela é a menorzinha. A gente tem aqui as três situações para vocês enxergarem, então. Né? A água gasosa, o ΔH dela é o menor. A água líquida, o ΔH dela é o intermediário. E para a água sólida, aí o ΔH dela é o maior. É o que mais libera energia. Certo? A gente pode usar esse raciocínio, então, para olhar para esse gráfico, que ficou bem ruimzinho porque ele foi copiado e colado da apostila, mas vocês têm acesso a ele lá na tua apostila, dá uma olhadinha lá que tu acha esse gráfico, lá tá mais fácil de tu enxergar, certo? O que eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico? De novo, as três energias, né? A maior dela é para produzir água, olha lá, sólida, né? Essa aqui está gasosa, essa aqui está sólida. De novo, na apostila está mais fácil para vocês enxergarem aqui, certo? E aí eu quero que vocês enxerguem isso aqui, ó, né? Eu posso falar em calor de condensação, calor de solidificação, calor de vaporização e calor de liquefação, no caso, calor de condensação, certo? Como é que se dá? Olha lá, eu tenho as duas equações aqui. Eu posso pegar a diferença desses dois aqui, a gente vai usar isso para fazer esses cálculos aqui. A gente vai usar, calculando a diferença desses dois ΔHs aqui, a gente vai chegar exatamente nesse valor aqui, mas não no momento, só quero mostrar para vocês que é possível calcular o ΔH de vaporização da água, ou seja, o quanto que tem que ter de energia envolvida para a água de líquido virar gasoso. A gente consegue fazer esse cálculo usando os dois ΔHs aqui. O ΔH da água líquida e o ΔH da água gasosa. Uma diferença a gente vai fazer entre os dois, né? Mas a minha preocupação não é mostrar como faz, apenas dizer que é possível fazer isso aqui, certo? A gente vai fazer na última parte, antes da nossa. Um dos outros fatores, então, que influencia o ΔH é o estado alotrópico. Lembra o que é uma substância alotrópica? São duas substâncias simples formadas por um único elemento. É o caso aí do grafite, né, que forma também o diamante. O carbono, né, forma tanto o grafite quanto o diamante. E vocês podem observar que o fato de estar em estados alotrópicos diferentes, a energia envolvida também é diferente. Queimar diamante não libera a mesma quantidade de energia do que queimar grafite, tá? Então a gente tem que representar sempre o estado alotrópico se a substância apresentar, e a gente tem basicamente dois que vão aparecer, que é o grafite e o enxofre. O grafite, o diamante, e o enxofre, que tem o rômbico e o monoclínico. A gente pode dar uma olhadinha com mais tempo lá na aula sobre ΔHs deles. Então vamos fazer rapidinho a atividade da página 17. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Em seguida vocês vão fazer toda a página 17 para mim, tá? Então, é para vocês pegarem o combustível. Estou fornecendo ali uma lista com alguns combustíveis. Esse é o primeiro. Então já observem que eu estou colocando o estado físico desde já. E tem que montar a equação de combustão dele, tá? Então, para montar a equação de combustão, vocês têm que lembrar que o reagente é sempre o mesmo. O combustível e o oxigênio.
Então, o combustível eu vou te fornecer na listinha ali. E o outro é o comburente, que é o oxigênio. Então, tá ali, oxigênio, a seta de reação. Depois da seta de reação, vocês podem colocar ali o CO2, que é um primeiro produto formado na combustão, e a água. Então, gás carbônico e água vão ser produtos formados na combustão, que a gente chama de combustão completa. Sempre que houver bastante oxigênio, sempre que a queima for num lugar aberto, esse oxigênio vai ser suficiente para formar direto o gás carbônico, certo? Se for uma combustão incompleta, acho que o exercício pede só as completas, mas se fosse incompleta, em vez de formar gás carbônico, você formaria aí monóxido de carbono, que é o CO. Tá? E aí, cuidado, porque ele é um cara extremamente tóxico, extremamente perigoso. Então, queimar, né, exige sempre bastante oxigênio. Se você tiver ausência de oxigênio, vai formar monóxido de carbono. E aí, provavelmente você vai se intoxicar muito mais fácil. O que mais que eu tenho que fazer? Montei a equação. Pronto. Não, ela não é uma equação termoquímica. Para ser uma equação termoquímica, ela tem que estar balanceada. Então, lembra lá do macho, né? Começa pelo metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como todo mundo aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio, então vai ser só isso. Carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Então, carbono 1, 1. Hidrogênio. Botei 2 aqui, por quê? Porque eu já tenho 4 lá do lado de lá, né? E 2 vezes 2 dá 4 do lado do produto. E agora o oxigênio, confere direitinho, tem 2 aqui, mais 2 aqui, dá 4, do lado de lá tem que ter 4 também, então bota um 2 na frente. E como é uma equação termoquímica, tem que dar o ΔH representado. ΔH menos 890 kJ por mol. Esse por mol é importante, tá? A gente já vai entender por quê. Então, se eu te fizer uma pergunta assim, se eu queimar 32 gramas de metano, CH4, qual vai ser a energia liberada? Essa é a pergunta. Como é que vocês vão ter que fazer? Tá vendo aqui a informação por mol que eu falei para ti que ia ser importante? Né? São 890 kJ por mol. De quem? Do combustível, do metano, que é uma equação de combustão. Então, o combustível pesa quanto um mol dele? Vocês vão lá na tabela, peguem os dados. O metano, C12, o hidrogênio é 1, 4 vezes 1, 4, mais 12, 16. Essa é a massa molar, então, do metano. Então, 1 mol de metano libera 890 kJ. É isso que isso aqui diz. Ó. 1 mol de metano libera 890 kJ. Só que eu passei para gramas, porque eu vou ter que fazer um cálculo com grama. E aí pronto, regra de 3, multiplica em x, calcula o valor de x. Então, quem não enxergou, né, é o dobro. Então, se é o dobro de 890, 1780 negativo, quer dizer que é uma reação exoterma, não esquece disso, hein? Reação exotérmica, queima combustível. Beleza? Vocês têm lá um monte para fazer na página 17. A gente se vê na aula que começa agora.